Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós abordaremos acerca do tormento eterno dos ímpios. A doutrina do inferno, ela não é uma doutrina tão popular na atualidade. Poucas vezes ela é mencionada nos estudos e até mesmo nos textos atuais. E algumas vezes, quando a doutrina do inferno é mencionada, geralmente ela é abordada em termos alegóricos, figurados, como se o inferno não fosse um lugar de punição eterna, mas apenas representasse um certo sofrimento. Neste estudo de hoje, nós abordaremos a origem bíblica da palavra inferno e analisaremos que na Escritura o termo refere-se a um local, ou seja, não é uma mera expressão figurativa e ilustrativa. Ademais, abordaremos a questão da duração do tormento dos ímpios, veremos as razões teológicas que fundamentam o conceito de um lugar de punição eterna e, por fim, nós iremos analisar a natureza deste tormento, tá bom? Então, abramos a palavra do Senhor em Mateus 10, 28 e leiamos a palavra de Deus. Mateus 10, versículo 28, diz assim... Mateus 10, 28 diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus nos ensina acerca desta verdade, ó Deus. Tão assombrosa, é bem verdade. Mas também uma verdade que nos lembra da nossa absoluta necessidade do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira coisa que nós iremos abordar, então, é a origem bíblica do inferno, do conceito bíblico de inferno. A Escritura, como um todo, ela fala de um lugar de tormento permanente para os ímpios. Nós estamos acostumados a nos referirmos ao lugar de punição dos ímpios apenas com o termo inferno. Então, é até mesmo esse o termo que a Escritura usa para se referir a esse local de punição. Nas nossas traduções bíblicas, esse termo acaba ficando um pouco vago, uma vez que usamos essa mesma palavra para descrever tanto o nosso estado intermediário, ou melhor, tanto o estado intermediário, não nosso, mas dos ímpios, quanto também o estado final dos ímpios. Contudo, o texto bíblico original, o texto hebraico do Antigo Testamento e grego do Novo Testamento, usam palavras específicas, e até mesmo distintas para referir-se ao tormento dos ímpios. E cada palavra tem o seu significado, embora refira-se ao mesmo tormento, muitas vezes, ok? Mas cada palavra traz uma nuance específica acerca da condição dos réprobos, isto é, daqueles que não são eleitos. Além da Escritura apresentar termos como abismo de trevas, prisão, algemas eternas, que nós veremos na Escritura, há pelo menos 4 palavras que são traduzidas na Bíblia como inferno. Então, no Antigo Testamento nós temos a palavra Sheol, e no grego nós temos a palavra Hades, Tártaro e Gehenna. Fiquem tranquilos, não fiquem incomodados demais com esses termos, esses hebraísmos que nós usamos aqui, mas eles são importantes para entendermos algumas coisas relacionadas ao tormento dos ímpios, tá bom? Então, a palavra hebraica Sheol, ela pode denotar tanto a condição dos mortos, ou a sepultura, quanto também um local de tormento, ok? Por isso que é importante eu falar da palavra no original, porque no português às vezes nós temos lá sepultura, além, morte, e o termo é a palavra Sheol. E às vezes temos lá inferno e é a mesma palavra Sheol. O que vai definir o que significa de fato é o contexto ali onde essa palavra está inserida, tá bom? Então, mais especificamente, que é o que nos interessa aqui, o Antigo Testamento usa essa palavra para um local de tormento, sim. Vamos ver algumas passagens bíblicas.
Então eu peço que você abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 22, versículo 22. Deuteronômio 32, perdão, versículo 22. Eu vou ler desde o versículo 21, ok? Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, a partir do verso 31, diz assim: a zelos me provocaram, com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos, com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Perceba, a palavra Sheol, aqui traduzida por inferno, não pode simplesmente significar sepultura. E nem tampouco a condição de morte. A ideia é de algo que é muito mais além do que a simples morte e do que a simples sepultura. É mostrando a ira do Senhor no porvir. Então, nesse sentido, a melhor tradução de fato é inferno. Outro texto interessante é Salmo, capítulo 9, versículo 17. Ou melhor, Salmo 9. Abra lá sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 9. Diz assim a palavra do Senhor, ok? Vá usando a sua Bíblia. Hoje eu optei por ir mais compassadamente para vocês acompanharem, tá bom? Então veja. Salmo 9, versículo 17, nós lemos: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Obviamente, aqui a melhor tradução é inferno, por quê? Porque se fosse sepultura, os justos também vão para a sepultura. Se for só o estado de morte, os justos também morrem. Mas aqui é um juízo específico, tudo bem? Esse mesmo conceito aparece no Salmo 116, versículo 3, Oséias 13, 14. Então, Sheol, embora tenha o uso muito comum de sepultura e estado dos mortos, pode significar algo além da condição de sepultado. Então você vai encontrar muitas vezes traduzido como além e outras vezes como inferno, para referir-se ao local de punição dos ímpios. Tudo bem? O mesmo ocorre com a palavra grega, agora no Novo Testamento, a palavra Hades, uma palavra bem conhecida. A palavra Hades é uma tradução de Sheol e tem o mesmo significado. Aí às vezes Hades pode significar sepultura ou condição de morto, ou muitas vezes pode significar inferno ou local de tormento. Só para comprovar que Hades é a tradução de Sheol, abra os seguintes textos bíblicos. Aproveite que você já abriu aí no livro dos Salmos, vá lá para Salmo 16, olha o que está no versículo 10. E é um salmo messiânico, para referir-se a Cristo. Inclusive é usado em Atos, que é outro texto que nós vamos, para isso mesmo, né? Aplicado a Cristo. Então, Salmo 16, versículo 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. A palavra morte aí é a palavra Sheol. A ideia é não deixará o meu corpo na sepultura, para apontar para a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, morte aí é Sheol. Agora, olha que interessante, vá para Atos 2, versículo 27. Atos 2, versículo 27. Diz assim o texto bíblico: porque não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Ou seja, é uma tradução de Salmo 16, versículo 10. Mas a palavra traduzida aqui por morte, no original é Hades. Hades é o termo do Novo Testamento que traduz o termo Sheol do Antigo Testamento. Sheol hebraico, Hades grego. Ok? Resolvido? Então a palavra Hades aqui significa sepultura, mas foi traduzido por morte. Tudo bem, é um significado mesmo possível. Aqui não poderia se aplicar ao inferno, um lugar de tormento, porque Cristo não desceu ao inferno, a um local de tormento. Ele não foi atormentado. Tudo bem? Mas essa palavra, em outros contextos, assim como Sheol, pode significar um local de tormento. Texto clássico, Lucas 16, 23. O texto sobre a história do rico e de Lázaro, o mendigo.
O que é que diz Lucas 16, 23? Que o rico no inferno em tormentos. Então ali a palavra é Hades, não pode significar só sepultura, porque ele está sim no Hades, mas sendo atormentado, ok? Ele está sendo atormentado, então ali não pode ser simplesmente um local de sepultura e de morte, mas o contexto é muito mais profundo. Vamos abrir ainda outros textos. Mateus 11, 23. Diz assim, Mateus 11, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos igual haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então aí inferno é a palavra Hades. E aí é um local de tormento. Inclusive a ideia é de algo que será mais atormentador do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. É um local de juízo. Essa palavra aparece também em Mateus 16, 18. Ok? Em Apocalipse ela é usada em paralelo com a morte. Ok? Mas a mesma palavra, a palavra Hades, por exemplo, Apocalipse 1, 18, 6, 8, onde nós vemos aí o domínio claro de Cristo sobre a morte e sobre o Hades, tá bom? E em Apocalipse 20, versículo 13 e 14, o Hades, juntamente com a morte, são jogados dentro do lago de fogo. Nós explicaremos isso mais à frente. Deve-se destacar que Hades é a palavra grega no Novo Testamento para o inferno, especificamente no estado intermediário. Isto é a palavra para referir-se à punição dos espíritos dos ímpios. Se lembra de nossa aula anterior, no domingo pela manhã, que os ímpios, quando morrem, eles estão num local de tormento, e aí nós falamos que esse tormento sobre eles é um tormento no estado intermediário. Não existe um local intermediário, só existe céu e inferno, e nesse inferno, paraíso e inferno, e nesse inferno os ímpios são atormentados, mas veja, eles estão lá como? Apenas em espírito. Então, geralmente, quando a Escritura vai falar da punição dos ímpios no estado intermediário, da punição dos ímpios entre a primeira e entre essa vida e a consumação, entre esta vida e após a ressurreição dos mortos, então nessa condição, nesse estado intermediário, os ímpios são punidos apenas no espírito. E a palavra que a Escritura usa para isso é a palavra Hades. É uma das palavras usadas para essa punição no estado intermediário. Inclusive lá em Lucas 16, 23, tá lembrado? Lucas 16, 23, qual é a palavra que está lá? A palavra Hades, tá bom? Mesma coisa foi usada no caso de Cafarnaum. Outra palavra que o Novo Testamento usa para inferno ou local de punição é a palavra tártaro. Ela é usada uma só vez e ela geralmente é usada para referir-se a um abismo de trevas ou para referir-se à prisão dos ímpios, dos anjos caídos e de Satanás nesse período intermediário, ok? Então é uma palavra para se referir ao aprisionamento dos ímpios nesse estado intermediário também. Então abra lá 2 de Pedro 2,4. 2 de Pedro 2,4 diz o seguinte. Abra lá sua Bíblia. Vamos com calma dessa vez, Algumas passagens eu vou mais rápidas, mas algumas mais lentamente. Então, 2 de Pedro, capítulo 2, vejamos o seguinte, a partir do verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra inferno aqui não é Hades, a palavra inferno aqui é tártaro, os entregou a abismos de trevas reservando-os para juízo. Esse abismos de trevas aqui explica o que é tártaro, tudo bem? E aí não poupou o mundo antigo, aí vai descrever, até que chega o versículo 9 para explicar
que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja, o verso 9, então, nos mostra que Tártaro é uma das palavras usadas para referir-se à punição, né, o estado de punição dos ímpios, o estado intermediário dos ímpios. Então, a gente pode dizer que os ímpios estão no Hades, no Tártaro, podemos dizer que está no abismo de trevas, ok? Não é um local intermediário, tudo bem? Mas é a condição intermediária deles, e eles já estão, por isso que a Bíblia traduz, inclusive, todos esses termos por inferno. Eles estão sofrendo, eles já estão sendo punidos, mas apenas em seus espíritos, ok? Dito isso, queridos, Judas, versículos 5 e 6, também usa a expressão trevas, né, densas trevas, e algemas eternas para se referir a esse estado intermediário de punição dos ímpios. Contudo, a palavra clássica usada para referir-se ao estado final dos ímpios, ou seja, a sua punição após a ressurreição, é a palavra Geena, que também é traduzida nas nossas Bíblias por inferno. Por isso eu disse que o termo inferno acaba sendo vago, se lembra? Se lembram? Por isso eu estou abordando cada uma dessas palavras, e aí eu creio que você já entendeu a necessidade disso. Por quê? Porque a palavra Geena, ela tem uma aplicação específica. Cristo usa essas palavras para descrever a condição final dos ímpios. Ele usa essa palavra, Geena, para referir-se ao inferno, mas como lugar de punição final, não apenas da alma, mas também do corpo. Vejamos alguns exemplos na Bíblia. Um exemplo clássico foi o que nós lemos aqui de Mateus 10, 28, que diz para não temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E aí quando Cristo vai falar desse lugar para punir o corpo e a alma, o que ele usa? A palavra Geena. Você vai ver essa mesma palavra em Mateus 5, versículo 29 a 30. Ok? Então abra lá, Mateus 5, versículo 29 a 30. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois se te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, quando Cristo fala desse lugar final dos ímpios, onde eles sofrem não apenas na alma, mas no corpo, ele usa a palavra Geena. Você vai ver isso em Mateus 18, versículo de 8 a 9, Mateus 23, versículo 15, versículo 33, Marcos, capítulo 9, versículo 43 e 47. Estou apenas citando porque nós não temos tempo para abrir tudo. Mas depois você volta ao vídeo e anote. Lucas 12, versículo 5. E Tiago 3, 6. Quando fala da língua sendo lançada também no inferno. Tá bom? Então, quando a Bíblia vai usar uma palavra para referir-se ao estado final, uma das palavras, né? E a que Cristo mais usa é a palavra Geena. E o que significa essa palavra? A palavra Geena, ela é composta por duas outras palavras. Ge, de onde vem a palavra geo, de geografia, ou geografia, né? Então, Ge significa terra, vale, região. E aí, Ena refere-se especificamente a um local específico. Que numa tradução Ena significa literalmente Rinon, ou Hino. E refere-se a um local muito citado no Antigo Testamento. A tradução literal de Geena é terra de Inon, ou vale de Inon, tá bom? Então esse é o significado, que significa Geena, vale de Inon. É a tradução grega para um lugar situado no sudoeste de Jerusalém. Isso conforme os relatos de Josué 15, 8, 18 e 16. Nós não vamos lá para esse texto, ele está apenas nos dando a localização desse Vale de Inon. Esse lugar, Vale de Inon, ele se tornou, no período do governo de Acaz e Manassés, um local de sacrifícios ao ídolo Moloque. E por causa disso o Senhor amaldiçoou esse lugar. Né? E o Senhor colocou esse lugar como um emblema de sua ira, de sua punição sobre os filhos de Israel.
Então, alguns textos bíblicos vão nos mostrar exatamente que esse lugar, o Vale de Inom, era um lugar onde se era feito, por exemplo, sacrifícios a Moloque. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Vá lá para Jeremias 32, versículo 34 a 35. Jeremias 32, versículo 34 a 35. Diz assim: veja como é que o povo profanou o Senhor aqui, como vai descrever aqui Jeremias 32, versículo 34 ao 35. Diz assim: antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então esse vale de Inom era um local onde haviam sido edificados altares a Baal e onde eram feitos sacrifícios a Baal, e parece que o povo de Deus estava sacrificando seus próprios filhos como se fosse a Deus, algo que Deus nunca pediu. A abominação terrível. E aí lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 10, nós vemos que Josias, mandou destruir esse local, declarando esse local impuro pelos sacerdotes. Em tempos subsequentes, esse local, o Vale de Inom, passou a ser chamado também de Vale de Tofete. Literalmente significa Vale do Escarro, apontando ali exatamente para seu aspecto nojento mesmo. E acerca desse local, Jeremias profetizou um terrível banho de sangue que seria infligido sobre os israelitas, Então, se você abrir ainda lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 32, você lerá o seguinte: Jeremias 7, 32, nós lemos o seguinte. Vá lá para Jeremias 7, 32. Essas informações são importantes. Diz assim: portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, isto é, escárnio, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Essa mesma maldição ela é repetida lá em Jeremias 19, versículo 6, onde o Senhor diz: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, e nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Então, o lugar onde o Senhor vai punir os ímpios dentro do seu povo. O lugar onde Deus, de fato, vai manifestar a sua ira. Então, é isso que significa vale do filho de Rinom. O lugar da matança, o lugar em que Deus manifestará a sua ira. No período de Cristo, agora no Novo Testamento, ok? Chegamos no Novo Testamento. Esse local era um lixão que ficava ali, ao sudoeste de Jerusalém, nas proximidades. E nesse lixão o fogo ardia constantemente para queimar o lixo de Jerusalém. O lugar, obviamente, era fétido, cheio de sujeiras. Nos lugares onde o fogo não era tão intenso, obviamente havia vermes ali. Era um local perigoso devido à presença de salteadores. E o Senhor Jesus, então, aponta para esse lugar. Veja, para se referir ao local de tormento, o Senhor usa a expressão Gueena, Vale de Inom, para lembrar o juízo de Deus no Antigo Testamento, ok? Mas para imprimir na mente dos seus discípulos o quão terrível é esse lugar. Então os discípulos sabiam da presença de Guiena, do Vale de Inom, lembrava da condenação dada por Deus, ok? E então eles poderiam ter em mente o quão terrível seria o tormento eterno, ok? E aí, por fim, queridos, Guiena, essa expressão, ela é apresentada também como sinônima, essa palavra ela é sinônima de fornalha ardente ou lago de fogo. Porque são duas outras palavras que a Escritura se utiliza para referir-se ao estado final dos ímpios. Fornalha ardente ou lago de fogo. Vamos ver algumas passagens. Essas passagens elas são importantes
E de vez em quando retornaremos a elas, porque elas apresentam algumas informações que precisam ser destacadas por parte, tá bom? Então, Mateus 13, versículo 41 a 42 diz o seguinte, Mateus 13, versículo 41 a 42, né? Na explicação da parábola do joio, para onde é que vai o joio? Diz o versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, para onde é que o joio é lançado? Ele é lançado na fornalha acesa, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Um local também de punição do corpo, chamado de como? Fornalha acesa. Quando chegamos no... E aí há outras passagens que mostram isso, né? Marcos 9, 43 a 47, ok? Chamado de fogo eterno. Às vezes a Escritura se refere ao local de punição como o fogo eterno. E em Apocalipse, o termo específico para esse estado final é o lago de fogo. Por isso que é o fogo eterno ou a fornalha acesa. Abra lá Apocalipse 20, versículo 13 a 14. Esse texto é importante porque tem uma informação bem preciosa lá. Apocalipse 20, versículo 13 e 14. Preciosa em relação ao que nós estamos abordando. Bom? Apocalipse 20, versículo 13 a 14. Diz assim, deu mal os mortos que nele estavam. Aí olha, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Como assim a morte e o além? Então a palavra aqui é exatamente para o inferno, né? Dizendo que o próprio para Hades, né? Entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo suas obras. Agora olha o versículo 14. Então a morte e o inferno é Hades. A morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá bom? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então como assim o Hades foi jogado dentro do lago de fogo? Ora, queridos, nós já sabemos em Lucas 16, 23, que o Hades, como local de tormento, é um local de fogo também. Lá é dito que o rico estava em chamas e ele estava com sede, com secura e pedindo uma gota de água para aplacar o seu sofrimento. Ok? Então a ideia aqui é simples. A ideia é que no juízo final, aqueles que estavam sofrendo no espírito, agora com seus corpos, serão lançados no lago de fogo. Tá bom? Então o lago de fogo é a descrição do tormento final, do estado final dos ímpios. Ok? Aqui não é a ideia, então há um outro local, o Hades é um local e esse é o outro local. Não, lembre-se, as almas sofrem apenas em espírito, chamamos isso de estado intermediário. Só que de maneira didática, quando a Escritura fala da punição dos ímpios, a punição final, ela usa a expressão Gehenna, ou fornalha acesa, ou fogo eterno, ou lago de fogo. Tá bom? É apenas em termos didáticos. Então veja, é assim que nós vemos então uma construção do conceito de local de tormento na Escritura. Inferno. A Escritura usa várias expressões, já vimos, Sheol, né, no Antigo Testamento, Novo Testamento, Hades, Tártaro, para referir-se ao local de tormento, né, ao tormento no estado intermediário. Então não é um local intermediário, porque a ideia aqui não é ser um local de sofrimento para aperfeiçoamento e adentrar então para os céus. Não é um local entre o céu e o inferno. Só existem dois locais, o de tormento e o paraíso. Quem vai para o local de tormento permanecerá em tormento. A única diferença está no estado dos atormentados. Antes da ressurreição final, eles sofrem apenas em espírito. Após a ressurreição, eles sofrem no espírito e no corpo. A Escritura usa o termo Hades, Tártaro, abismo, prisão, algemas eternas,
para referir-se ao tormento dos ímpios no estado intermediário. A Escritura usa Guiena, fogo eterno, fornalha acesa e lago de fogo para referir-se ao estado final de tormento dos ímpios. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Então, nesse sentido, há um outro fato importante para a gente enfatizar. A gente já viu aqui, mas preciso pontuar isso mais claramente. Que o inferno ele é um local. Ele não é uma expressão figurada. Berkhoff pontua algo bem importante nesse quesito, ao dizer que na teologia liberal moderna, a palavra inferno é geralmente considerada como um designativo figurado de uma condição puramente subjetiva, na qual os homens podem achar-se mesmo enquanto na terra, e qual pode tornar-se permanente no futuro. Então o que Berkhoff está dizendo? Que alguns imaginam que inferno é simplesmente o sofrimento dessa vida aqui. Quem nunca ouviu a expressão de que o inferno é a terra? De que o inferno é apenas um sofrimento interno, não existe um local específico de tormento, mas que o inferno é apenas uma condição, ok? E não um local. Biblicamente falando, o inferno refere-se às duas coisas, mas biblicamente falando, o inferno é um local. A Escritura apresenta tanto o céu quanto o inferno como local. Por isso vemos Cristo subindo e dizendo que vai descer da maneira como subiu. O céu é um local. O inferno também é um local. Nós não sabemos dizer onde fica. Embora os termos usados na Escritura pareçam indicar uma posição que está diametralmente oposta ao céu. Enquanto o céu está nas alturas, o inferno é descrito como abismo, regiões inferiores, né? Se lembra lá de 2 de Pedro 4 em diante, essa é a linguagem. Judas, versículo 4 e 5, essa é a linguagem, ok? Mas o inferno é um local, a Escritura sempre fala do inferno em termos de localidade. Não é sem motivo que, como vimos, o inferno é muitas vezes denominado de fornalha ardente. Você lembra lá de Mateus 13, versículo 41 e 42? A Escritura também usa o termo de ser lançado no fogo eterno. Veja, lançado no fogo. A ideia aqui de localidade, como está lá em Marcos 9, 43 e 47, Mateus 5, versículo 39 a 38, que nós já lemos. Mateus 10, 28, que lemos aqui no início, né? Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E Apocalipse 20, versículo 13 a 14, como já vimos, fala do inferno e a morte sendo lançadas dentro do lago de fogo. É um local. A linguagem da Escritura trata do inferno apenas em termos de local. É um lugar, assim como o céu é um lugar. Ok? Não há base bíblica para não entender isso. Outro ponto importante é o tempo de duração desse tormento. Aqui geralmente há um embate. Há pelo menos duas posições que se opõem à perspectiva bíblica e ortodoxa do tormento eterno dos ímpios. A primeira perspectiva é a universalista, que acredita que no final de tudo, todos os homens serão salvos. Há essa posição. Inclusive ela é bem antiga. Né? Um dos pais da igreja, Orígenes, datado ali do ano 185 para o ano 254, ele acreditava que não apenas os seres humanos seriam salvos, todos salvos, mas inclusive que até o diabo e os demônios no final de tudo seriam salvos. Ok? Em termos modernos, algumas seitas unitarianas, né? Até uma associação unitariana acredita nisso. Tá bom? Outra perspectiva é conhecida como aniquilacionista, né? Ou aniquilacionismo. O que defende o aniquilacionismo? O aniquilacionismo defende que no final de tudo os ímpios serão reduzidos a nada, a não existência na consumação. Isso se dá porque na mentalidade deles, né, dos que defendem essa posição, as almas dos ímpios não são imortais. Há pelo menos duas posições. Há uns que acreditam
que as almas de todos os seres humanos, elas não são mortais. Elas não são imortais, melhor dizendo. Ou seja, todo mundo seria aniquilado, a menos que fosse revestido de imortalidade. Aí eles dizem que os crentes em Cristo Jesus, esses são revestidos de imortalidade. Os ímpios não. Por isso, quando eles forem lançados no lago de fogo, os ímpios desaparecerão. Eles serão aniquilados, serão consumidos, ok? E há uma outra vertente que acredita que todas as almas são criadas imortais. Mas, no julgamento, os ímpios perderão a imortalidade. E aí eles serão mortais e serão aniquilados. Então existe essa perspectiva, uma perspectiva que é defendida pelos russelitas, as testemunhas de Jeová, né, chamadas. Adventistas do sétimo dia também entendem dessa mesma maneira, eles compreendem da mesma forma, tá bom? Na raiz de todas essas posições, quer seja universalista ou aniquilacionista, está a crença de que um Deus de amor não pode lançar suas criaturas num lugar de tormento para serem eternamente punidas. Os defensores dessa perspectiva, destas perspectivas, acreditam ser incompatíveis com a bondade de Deus, né? Um local de tormento eterno. Outro problema é que eles acreditam que o castigo eterno também é desproporcional ao delito dos ímpios. Então os ímpios, no máximo, segundo eles pensam, passam uma vida pecando. Por que eles vão ser punidos durante uma eternidade? Outro argumento também levantado por eles é que o inferno com ímpios sendo punidos implica em um local com pecadores, ou seja, pessoas más. E assim, se esse lugar é eterno, logicamente o mal eternamente irá conviver com o bem, o que seria um grande problema. Veja, nós veremos no último ponto que a existência do inferno é perfeitamente compatível com o ser de Deus. Ademais, essas perspectivas, elas também não resolvem o problema. Não resolvem, na realidade, problema algum, antes aumenta-os. Imagine aí, ok? Imagine aí a crença de que as almas dos ímpios, no estado intermediário, apenas dormem, como eles acreditam, né? E aí, quando eles acordam, essas almas são simplesmente aniquiladas, ok? Simplesmente são desfeitas. Então, eles viveram uma vida de pecado e eles não sofreram absolutamente nada, porque dormiram até o julgamento e no julgamento foram desfeitos. Cadê a justiça nisso? Ok? Mas veja, antes de irmos para as razões teológicas sobre a existência do inferno, vejamos algumas bases bíblicas para a duração eterna dos tormentos dos ímpios. Então, em primeiro lugar, os termos bíblicos não falam apenas da duração do local de tormentos, mas a Bíblia vai falar da duração do tormento dos ímpios, né? De um castigo sem fim. Então, a própria Escritura adjetiva isso, ok? Como local de tormento, como local de castigo. Vamos ver alguns textos bíblicos? Daniel 12, versículo 2. Abra lá, Daniel 12, versículo 2. Nos diz o seguinte. Daniel 12, versículo 2. Atente bem para a leitura bíblica. Diz assim o texto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja, o que significa isso? O que é horror eterno e vergonha eterna? Veja ainda Marcos, um texto que nós lemos, Marcos, capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, versículo 43. Olha o que diz o texto bíblico. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Ora, queridos,
Cristo está sendo enfático nessa duração. Ele diz que o fogo não apaga. Ok? Ele diz que não tem fim, que o verme nunca morre. O que significa isso? Que vai acabar logo? Absolutamente não. Outro argumento. A duração do tormento é apresentada na Escritura em paralelo com a duração da bem-aventurança dos santos. Então, dizer que os tormentos não são eternos implicam em dizer que a bem-aventurança dos santos também não, pois ambos são qualificados da mesma maneira. Um exemplo clássico disso é o texto de Daniel 12:2, que nós já lemos, mas abra lá Mateus 25:46. Mateus 25:46 diz o seguinte. Preste bem atenção nisso. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se a vida é eterna, o castigo tem que ser eterno. Se o castigo é eterno, a vida é eterna. Se eu digo que um não é, necessariamente eu tenho que dizer que o outro não é, pois Cristo qualificou em paralelo. E por fim, mais um grande argumento, a duração do tormento também é apresentada na Escritura em paralelo com a descrição da eternidade de Deus. Veja um exemplo. Vá lá para Apocalipse 4:9. Livro de Apocalipse, Apocalipse 4:9. Diz assim. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Esta é uma linguagem que Apocalipse usa para descrever Deus. Ele vive pelos séculos dos séculos. Significa que ele vive apenas por algum tempo? Óbvio que não. Esse termo refere-se ao quê? À eternidade de Deus. Mas olha, esse mesmo termo é usado para referir-se à duração dos tormentos dos ímpios. Abra agora Apocalipse 14, 10, 11. Apocalipse 14, versículo 10 e 11. Olha o que diz o texto. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, tanto Satanás quanto a besta, os adoradores da besta, os ímpios em geral, serão atormentados pelos séculos dos séculos. A mesma expressão que é usada para a eternidade de Deus é usada agora para referir-se à durabilidade dos tormentos eternos. Eu pergunto, qual é a duração desses tormentos, biblicamente? Eternos, queridos. Eternos. A duração é eterna. Os tormentos são eternos. Ok? Então, vejamos então agora em penúltimo lugar que entender que essa duração ela é eterna não entra em conflito com a bondade de Deus, ok? Há razões teológicas que fundamentam a eternidade dos tormentos dos ímpios. Então veja, em primeiro lugar, o tormento dos ímpios está em perfeita harmonia com a justiça de Deus. Algo bem exemplificado no que aconteceu com Deus homem na cruz. Por que Cristo tinha que também ser Deus? Porque o pecado, ele é um atentado contra um Deus infinito. É uma ofensa contra um Deus infinito. A honra que é ferida pelo pecado é a honra de um Deus infinito. Logo, a proporção de juízo sobre o pecado é que esse juízo tem que ser também infindável. Logo, nenhum homem, nenhuma criatura poderia pagar esta dívida, se não fosse aquele que é eterno, que é infinito. Então, o fato do Deus homem ter morrido na cruz, no nosso lugar, implica que o pecado merece uma condenação na mesma proporção. Então, fora da cruz de Cristo,
apenas no inferno. Apenas no inferno. Os ímpios poderão ser punidos. Ok? Então, aqueles que são punidos em Cristo Jesus, eles não precisam mais ser punidos no inferno, porque o Deus homem morreu no lugar deles. Mas aqueles que não são representados por Cristo, esses precisam ser punidos no inferno. Tudo bem? Então está em harmonia com a justiça de Deus. Ok? E veja, Deus tem prazer em satisfazer sua justiça. Não é à toa que Isaías 43, Isaías 53 nos mostra que ao Senhor agradou moer o seu filho. Por quê? Porque Deus é sádico? Não, porque a sua justiça estava sendo satisfeita. Se Deus se satisfez na justiça proporcionada por Cristo, Ele também se satisfaz na justiça proporcionada por aqueles que são punidos eternamente no inferno. Por isso, Apocalipse 14, 10 e 11, mostra a fumaça do sofrimento dos ímpios, do tormento dos ímpios, subindo até a presença do Cordeiro. Da mesma maneira que o Cordeiro no Antigo Testamento, quando ele era imolado, né? Quando na Páscoa ele era assado, e aquela fumaça, ela satisfazia a Deus, porque apontava para a justiça do seu Filho, a fumaça do tormento dos ímpios o satisfaz. Ok? Também, esse sofrimento eterno está em harmonia com o amor de Deus. O nosso amor é muito egoísta, romântico e humanizado, a nossa percepção de amor. É mais isso do que uma percepção bíblica. Mas o amor bíblico entende que a fonte do amor é o próprio Deus. Eu tenho que entender amor a partir do que Deus é. Então Deus é a fonte, Deus é o centro desse amor e Ele é o alvo desse amor. Então, por amar o que foi feito por intermédio do seu Filho, por amor, Deus deve punir ímpios por toda a eternidade. Significa que eles não são objetos desse amor eletivo e eterno. Mas o amor de Deus por si, o amor pelos seus atributos, por sua justiça, necessariamente implica na punição eterna dos ímpios. Isso também está de pleno acordo com a bondade de Deus. O fato dele ser o bem supremo implica que ele é oposto ao mal supremo. E a ideia aqui é que o mal que se opõe ao bem supremo, ele precisa ser eternamente vencido, subjugado. Então a ideia de que há um local de pecadores com seu coração mau, com seus pecados, sendo punidos, não aponta para uma virtude do mal, do mal ser eterno, do mal perdurar. O que implica é que aquele mal está debaixo do juízo de Deus, está debaixo do seu poder, está debaixo de sua autoridade. Ok? Então não apresenta um problema para a bondade de Deus, o mal sendo punido eternamente no inferno. O inferno não depõe contra a eternidade do bem, mas a favor. A ideia não é que o bem e o mal estão em pé de igualdade, é o contrário. É o bem eternamente triunfando sobre o mal. Ok? Não é à toa que a fumaça, novamente, do tormento dos ímpios sobe até a presença dos santos anjos e do Cordeiro. Isso não causa nenhum constrangimento em Deus. Pelo contrário, isto é um memorial do triunfo absoluto do bem sobre o mal. Cristo é honrado nesse tormento dos ímpios. Então não tem conflito nenhum com os atributos e com o ser de Deus. Ok? E por fim, queridos, eu termino então o nosso estudo falando um pouco sobre a natureza desse tormento. Esse tormento, em primeiro lugar, representa a separação, a eterna separação da comunhão com Deus. Isso é um fato. Se você abrir lá em Mateus 35, ou em Mateus 13, versículo 41 a 42, abra lá Mateus 13, versículo 41 a 42, vejamos o seguinte. Abra lá Mateus 13, versículo 41 a 42.
Diz assim o texto sagrado. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É assim como é descrito. Haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso, queridos? A ideia aqui descrita é que aqueles que são ímpios, eles são afastados da presença de Deus. Eles são lançados para um local de punição. Que em outro momento na Escritura também esse local também é chamado de trevas exteriores, de densas trevas. É assim que aponta também as Sagradas Escrituras. E isso é importante, queridos, para que compreendamos que ser lançado no inferno é ser tirado não da presença de Deus, pois Deus está em todos os lugares. Ser lançado no inferno é ser tirado da presença graciosa de Deus. Deus está no inferno agora no seu juízo. Lembre-se, lá novamente, Apocalipse 14, versículo 10 e 11, o tormento dos ímpios é na presença do Cordeiro. Cristo está presente no tormento deles, só que em juízo. Contudo, esses ímpios, eles não gozam mais da comunhão com Deus. O que eles gozam é de uma eterna separação de Deus. Essa é a porção que é dada a eles. Lá em Tessalonicenses, nós lemos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós e o nosso testemunho. Veja, eles são banidos da face do Senhor. Lembre-se que ter a face do Senhor resplandecido sobre nós é sinônimo do favor de Deus. A ideia é que eles aqui não gozam do favor de Deus, mas agora de sua ira. Então, qual é o estado daqueles que partem daqui sem Cristo? Eles não têm mais nenhum resquício do favor de Deus. O pior ímpio que vive nessa terra, ainda por causa da graça comum de Deus, ele não usufrui toda a miséria do seu pecado. Mas lá no inferno, Deus retirará de si absolutamente todo e qualquer favor sobre a vida do ímpio. O que significa que o ímpio, ele vai ser tomado ele terá sobre ele o domínio pleno dos seus pecados. Imagine uma alma que o pecado domina completamente, as perturbações que nascem disso. Por isso, os ímpios serão atormentados em todos os níveis que você possa imaginar. Dores no corpo, dores e sofrimento no corpo e na alma. Sofrimentos subjetivos como agonia de consciência. Veja que é dito acerca dos ímpios que lá no inferno terá choro e ranger de dentes. É assim que é descrito o sofrimento dos ímpios, como o verme comendo a sua carne sem nunca morrer. Há um tormento no corpo, há um fogo no corpo, só que o corpo nunca é consumido. O corpo agora é revestido de imortalidade. E agora tanto o corpo quanto a alma são punidos eternamente, sofrem absolutamente, eternamente. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Mateus 8,12 diz que os filhos do reino, né? E aqui referindo-se aos judeus ímpios, eles são lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então é ser tomado pelas trevas. Ademais também, queridos, a Escritura mostra um local onde o ímpio tem terrível secura. Lembra-se lá de Lucas 16, versículo 23?
Quando o rico pede ao Lázaro que, por favor, molhe o dedo na água para refrescar-lhe a língua. Também é descrito acerca desse inferno que a memória do ímpio está lá ainda vívida, e ele é atormentado por sua memória, e ele é atormentado pelo que pode acontecer com outros. Não é a condição do ímpio lá no Hades? E o sofrimento deles sobe pelos séculos dos séculos. Eles estão para fora, quando Apocalipse 20, versículo 8, mostra que os ímpios não adentrarão ao reino dos céus, a nova Jerusalém, mas que eles ficam do lado de fora. E lá é dito ainda, né, em Apocalipse 21, versículo 8, que diz o seguinte: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eles não entram, eles não gozam da presença bondosa de Cristo, de Deus no meio do seu povo, mas eles são atormentados. Os seus sentidos são atormentados. O lago é de fogo e de enxofre. Todos eles são apavorados com esse terror eterno. A Escritura também mostra que há graus de tormento no inferno. Se você abrir Mateus 11, versículo 22 a 24, a gente já leu aqui essa passagem. Você verá lá Cristo dizendo que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Veja, Mateus capítulo 11, versículo 22. Eu, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Corazim, Betsaida e Cafarnaum sofrerão bem mais do que Tiro e Sidom e do que Sodoma, porque há gradação de juízo, ok? Essa gradação não deve ser confundida com tempo. Não é que sofrerão menos tempo, mas significa o rigor do juízo derramado sobre eles. Mas todo sofrimento será eterno. Então não tem nenhum sofrimento que é por alguns dias. Todo sofrimento será eterno. Mas obviamente há gradação. A Escritura diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Está lá em Lucas 12, do 47 a 48. Tiago 3:1 diz que os mestres hão de receber maior rigor, maior juízo. Há gradação de juízo no inferno, ok? Mas a eternidade de tormento é a mesma. Uns sofrerão mais, outros um pouco menos, mas todos igualmente sofrerão eternamente, tá bom? Eu termino, queridos, com uma descrição bem vívida que Lewis Bailey, nesse livro, faz do tormento dos ímpios, ok? A prática da piedade. Ele diz o seguinte, né? Ele falando para o ímpio, para aquele que está em miséria. Olha essa descrição. Depois que você for atirado para dentro desse lago, vai estar sempre caindo, sem nunca encontrar o fundo do lago de fogo que ele está falando. Nele, você sempre se lamentará e ninguém terá dó de você. Estará sempre chorando de dor causada pelo fogo e todavia rangerá os dentes por causa do frio extremo. Você chorará ao pensar que há mais remédio para as suas misérias. Você chorará ao pensar que não há mais remédio para as suas misérias. Chorará ao pensar que não adianta arrepender-se. Chorará ao pensar que pelas sombras de fugazes prazeres você incorreu nestas aflições das penas eternas. Chorará ao ver que o próprio choro nada conseguirá. Sim, ao chorar você derramará mais lágrimas que a água do mar. Mas a água do mar é finita, mas o choro do réprobo será infinito. Ali os seus olhos lascivos se afligirão com os suspiros de espíritos medonhos. Seu ouvido curioso deixará apavorado com o formidando ruído dos demônios. E com o choro e o ranger de dentes dos réprobos.
Seu melindroso nariz se fartará do fétido cheiro de enxofre. Seu delicado paladar ficará dolorido de tanta fome. Sua garganta de ébrio ardendo de insaciável sede. Sua mente será atormentada por pensar como, por amor de abortivos prazeres que pareciam antes florescerem, você perdeu loucamente os gozos do céu. Não somente isso, mas também incorreu em angústias infernais por toda a eternidade. Sua consciência vai picá-lo como uma víbora o tempo todo, estando você a pensar em quantas vezes Cristo, por meio dos seus pregadores, lhe ofereceu de graça a remissão dos pecados e o reino do céu, bastando que você cresce e se arrependesse, e que com felicidade você poderia ter obtido misericórdia naquele tempo. Quão perto de se arrepender você esteve muitas vezes, e contudo deixou que o diabo e o mundo o mantivessem na impenitência. E agora o dia da misericórdia passou e nunca mais voltará a raiar. Como o seu entendimento se esticará para considerar que por riquezas momentâneas você perdeu o tesouro eterno e trocou a felicidade do céu pela miséria do inferno, onde todas as partes do seu corpo, sem interrupção da pena, vão ser continuadamente atormentadas. Nesses tormentos infernais, você ficará privado para sempre da visão beatífica de Deus, que consiste do soberano bem e da vida da alma. Você jamais verá luz, nem a mais tênue luz da alegria, mas estará numa perpétua prisão de completa escuridão, onde não haverá nenhuma ordem, mas horror, nenhuma voz senão de blasfemos e dos que gemem, nenhum barulho senão de torturas e torturados, nenhuma sociedade senão do diabo e seus anjos, que sendo atormentados, eles próprios não terão descanso senão em descarregar sua fúria em atormentar você. Ali haverá punição sem piedade, miséria sem misericórdia, aflição sem socorro, choro sem consolação, maldade sem medida, tormento sem descanso, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, onde a ira de Deus agarrará a alma e o corpo, como as chamas de fogo numa poção de petróleo ou de enxofre. Nestas chamas você estará sempre queimado, sem nunca ser consumido. Estará sempre morrendo e nunca morto, sempre roncando nos terrores da morte e nunca livre dessas agonias, nem jamais conhecendo o fim dessas dores. Assim, depois de você suportar essas aflições por tantos milhares de anos, como a grama que há na terra ou a areia que há na praia do mar, você não estará mais perto do fim dos seus tormentos do que esteve no primeiro dia em que foi lançado neles. Sim, tão longe estão eles do fim, que na verdade estão sempre começando. Mas se depois de 1000 vezes tantos 1000 anos, a sua alma perdida pudesse conceber uma esperança de que seus tormentos teriam fim, isso seria algum consolo. Pensar que afinal o fim virá. Mas tantas vezes, quantas a mente pensa na palavra nunca, você tem aí outro inferno no meio do inferno. Queridos, que terrível. Que terrível descrição. E tenha por certo que Lewis Bailey, com toda certeza, ainda foi superficial, apesar de toda a sua profundidade, da angústia e do terror, dos tormentos eternos dos ímpios. Queridos, não estou usando com isso uma teologia do medo para tentar atrair alguém a Cristo. Esse não é o ponto. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo falou várias vezes sobre a existência desse local de tormento eterno. Um dia a ira do Cordeiro há de se revelar sobre os ímpios, mas bem-aventurados todos aqueles que se refugiam em Cristo. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que as almas que estão amparadas em Cristo não passarão por esse terror. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A quem nós agradecemos pela maravilhosa dádiva de pertencermos a Cristo. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplica a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, está encerrado. Semana que vem retornamos com a série Pecados no Lar. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.